Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do programa de monitoria. Hoje a gente vai dar seguimento, vai abordar um novo assunto que é o tecido muscular, que é o terceiro macrogrupo de tecidos que a gente tem disponível no corpo. Embora não seja um assunto tão denso, eu optei por dividir tecido muscular em parte 1 e parte 2. Porque na parte 1 a gente vai ver alguns conceitos, algumas características, algumas estruturas que são específicas, recebem nomenclaturas específicas do tecido muscular, entender a dinâmica de funcionamento da contração do músculo e ver o primeiro dos subgrupos do tecido muscular, o tecido muscular esquelético. No próximo encontro, na parte 2, a gente vai ver tecido muscular cardíaco e tecido muscular liso, beleza? Bom, o tecido muscular a gente pode dizer que ele é formado por células alongadas que possuem em seu interior grande quantidade de proteínas contráteis, já que o tecido muscular é um tecido especializado em realizar contrações, e as contrações se dão justamente pelo encurtamento dessas fibras musculares. Nesse tecido a gente vai encontrar a existência de pouca matriz extracelular. As células ocupam basicamente todo o tecido, são muito especializadas essas células. As células musculares a gente pode encontrar sendo chamadas de duas formas, ou de fibras musculares ou miócitos. Elas vão se relacionar aos movimentos voluntários e involuntários do corpo. Nos miócitos a gente vai encontrar alguns nomes diferentes para estruturas parecidas ou idênticas, às quais a gente já está acostumado numa célula normal, numa célula de um tecido que não seja tecido muscular. Por exemplo, a membrana plasmática da célula muscular, né, da fibra muscular, ela vai ser chamada de sarcolema. O citoplasma vai ser o sarcoplasma. Aí a gente vai ter estruturas especializadas chamadas de túbulos T. As mitocôndrias vão ser chamadas de sarcossomas. Então, elas exercem basicamente a mesma função, no entanto, elas recebem nomes diferentes. Por que elas recebem nomes diferentes? Dado o tamanho da especialização do tecido muscular, os autores convencionaram a dar nomes específicos para essas estruturas. E como foi dito anteriormente, essas células musculares elas são compostas por um grande número de filamentos proteicos, né, de estruturas de proteína dentro da membrana celular. A gente vai encontrar principalmente a actina, a miosina, foque nas duas, que são as duas principais, e a gente vai encontrar também, participando inclusive do processo de contração, a tropomiosina e a troponina. É importante também lembrar que, sob a origem embrionária do tecido muscular, a gente vai encontrar que ela reside no mesoderma. E de acordo com a morfologia e com as funções, o tecido muscular ele vai ser classificado em três tipos, conforme eu disse lá na introdução de forma indireta. O músculo estriado esquelético, vamos ter o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. A gente vai ver, ao longo dessa revisão da aula de hoje, somente o músculo estriado esquelético. Os outros dois a gente vai ver no próximo encontro, na parte 2 da aula de tecido muscular. Outras características que a gente pode dizer acerca do tecido muscular é a excitabilidade, a extensibilidade, a contratibilidade e a elasticidade. A excitabilidade está relacionada ao fato de o tecido muscular receber estímulos. Quais são esses estímulos? Estímulos nervosos, né? Neurotransmissores, impulsos que vêm do sistema nervoso que fazem a contração muscular acontecer, seja de forma voluntária ou forma involuntária. A contratibilidade está relacionada à capacidade dessas células de se contraírem. E por que essas células se contraem? Porque elas possuem uma grande quantidade de fibras contráteis, né, de miofilamentos contráteis, existentes dentro do sarcolema dessas células, né, do sarcoplasma dessas células, né, que é equivalente ao citoplasma de uma célula não muscular, que é o que faz ela se contrair. A extensibilidade, que é a capacidade de o músculo se estender, e a elasticidade, que é a capacidade de o músculo retornar à sua posição normal na fase de relaxamento. Né? Após a contração, o músculo retorna à sua posição de origem. Então a gente viu que os miócitos, né, ou as fibras musculares, como você preferir chamar,
elas apresentam nomes diferentes para estruturas já conhecidas em outras células, por conta do nível de especialização das fibras musculares. A gente tem que o sarcolema é a membrana citoplasmática, ou seja, a biomembrana que reveste a célula muscular, chamada de sarcolema. O sarcoplasma, que é o conteúdo, né, fluido da fibra muscular, é o sarcoplasma, né, que é equivalente ao citoplasma. Sarcossoma é equivalente à mitocôndria, a célula responsável, a organela responsável por produção de energia na fibra muscular. Temos também o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático ele vai equivaler ao retículo endoplasmático de uma célula não muscular. Na célula muscular, o retículo sarcoplasmático ele vai ser responsável por armazenar uma grande quantidade de íons cálcio. E o objetivo desse armazenamento de íons cálcio é porque o cálcio ele faz parte do processo de contração muscular, como a gente vai ver adiante. Ele tem papel fundamental em liberar o sítio de ligação da actina sobre a miosina. Os túbulos T eles são invaginações do sarcolema, né, da membrana citoplasmática da célula muscular. Esse túbulo T é uma invaginação, o impulso elétrico ele vai conseguir adentrar a fibra muscular, que é uma célula larga, ele vai conseguir permear essa célula para conseguir abrir os canais de cálcio e permitir a contração muscular. Então ele é uma invaginação que permite a propagação do impulso elétrico, impulso nervoso, né, para dentro da fibra muscular. Aqui a gente tem um esquema que permite a gente identificar as figuras que foram, as estruturas que foram apresentadas anteriormente. Temos os túbulos T, que são essas invaginações do sarcolema, né? O sarcolema é isso daqui, ó, a membrana citoplasmática da célula muscular, tudo isso aqui em volta. O túbulo T são essas invaginações, né, essas estruturas que adentram o sarcoplasma da célula, né? Elas vêm a partir do sarcolema e invadem o sarcoplasma. Aqui a gente tem os filamentos proteicos, né? Aqui a gente tem a actina de vermelhinho, aqui a gente tem a miosina. A gente vai ver cada uma delas de forma individualizada daqui a pouco. Aqui a gente tem o retículo sarcoplasmático. E é isso, a gente vai vendo melhor a função de cada uma delas e como que se desempenha, né, como ela na prática funciona ao longo dos próximos slides. Então, como a gente disse anteriormente, dentro do sarcoplasma da fibra muscular, a gente vai encontrar uma série de filamentos ou miofilamentos, né, que são filamentos proteicos que são capazes de dar contratibilidade à célula muscular. As duas proteínas contráteis, né, que são responsáveis pela contração muscular, a gente vai chamar de actina e miosina. Actina e miosina, não se esqueçam. E temos proteínas reguladoras da contração, a troponina e a tropomiosina. Existem também as proteínas estruturais, a titina, a miomesina, a nebulina, a distrofina e outras. No entanto, é importante que vocês foquem nessas quatro primeiras. A actina e a miosina, que são responsáveis pela contração propriamente dita, e as proteínas que regulam essa contração, a troponina e a tropomiosina. Lembrando que a troponina e a tropomiosina elas vão estar associadas, elas vão formar um complexo proteico que vai residir em cima da actina. A gente vai ver mais para frente, mas por hora é importante entender que a tropomiosina ela encobre uma parte da actina, uma porção que a gente chama de sítio de ligação, ela fica por cima dessa porção da actina, cobrindo. E essa porção impede que a miosina se ligue à actina. Por conta do estímulo do cálcio, essa tropomiosina ela se descobre, não é nem por ela, é por conta da troponina, porque é um complexo proteico, a troponina arrasta a tropomiosina, e quando esse sítio está descoberto, a miosina ela se projeta, né, ela gasta ATP, né, energia para isso, e ela muda a conformação da cabeça dela e ela se agarra a aquele sítio de ligação da actina. Isso aproxima a fibra muscular, o que gera contração.
A gente vai ver isso mais pra frente, vai ter slide, vai ter esquema para a gente poder visualizar melhor. Só por hora, só para vocês entenderem que a actina e a miosina, contração. Troponina e tropomiosina responsáveis por regular essa contração. Bom, conforme a gente viu anteriormente, então a gente tem o grupo que é o tecido muscular e ele se divide em 3 subgrupos: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. A gente vai ver cada um deles pormenorizado. A gente vai começar vendo o tecido muscular estriado esquelético, né? O músculo estriado esquelético está sujeito ao nosso controle voluntário. Ou seja, nós conseguimos controlar a contração muscular desse tecido. É o único dentre os 3 tipos de músculos que apresenta controle voluntário. Ele apresenta um tipo de contração rápida. E como o próprio nome sugere, esse músculo está normalmente associado aos nossos ossos, grande maioria ao nosso esqueleto, permitindo a movimentação e a sustentação do corpo. Esses músculos eles se ligam aos ossos por estruturas que a gente chama de tendões. Os tendões são os responsáveis por ligar o músculo ao osso. Quando você contrai o músculo, né, essa fibra muscular diminui de tamanho, fazendo encurtamento das fibras. O tendão então ele vai tracionar o osso, trazendo junto de si o que faz o movimento acontecer. Comparando com os outros tipos celulares, musculares, na verdade, que a gente tem no corpo, a gente pode dizer que a contração do músculo esquelético ela é rápida e que suas fibras são multinucleadas, ou seja, um miócito ele vai apresentar mais de um núcleo celular, ele é polinuclear. Bom, a gente entendeu que o porquê, né, o músculo estriado esquelético se chama esquelético. Mas por que estriado? Porque quando a gente olha esse tipo muscular em um microscópio, a gente vai observar uma série de listras transversais que são formadas por alternância entre as faixas mais claras e mais escuras. Os miofilamentos, os diferentes miofilamentos que compõem essa fibra muscular, dão tonalidades diferentes, que dão essa noção de estriamento, né, esse aspecto estriado no músculo esquelético. Aqui a gente tem outra microscopia, né, um corte longitudinal, onde a gente pode observar as estrias, e um corte transversal, onde a gente não observa as estrias, mas os dois respondem por músculo estriado esquelético. No primeiro a gente consegue identificar melhor o motivo de se chamar esse tecido de estriado. Bom, aqui a gente tem um outro corte que dá para visualizar até bem melhor as estriações transversais, né? E a gente vê essas bandas claras e escuras. Essas bandas claras e escuras, conforme o próximo slide, a gente vai entender que elas têm nomes diferentes, porque elas formam uma estrutura chamada sarcômero, que é a unidade responsável pela contração muscular. O sarcômero, então, a gente viu que é uma unidade contrátil, né, formada por miofilamentos, e que também pode ser chamado de miômero, seus nomes são sinônimos, o sarcômero e miômero. Essas estriações, elas formam estruturas que a gente vai chamar de linhas Z, banda I, zona H e banda A, que a gente vai ver mais pra frente, vai ver no próximo slide. Nessa figura, para a gente entender primeiro o que a gente está vendo, a gente está vendo um fascículo muscular, um aglutinado de células musculares, e aqui a gente está retirando de dentro desse fascículo uma célula muscular para a gente identificar melhor sobre miofilamentos e entender as estruturas que formam o sarcômero. Agora eu vou pedir para vocês focarem aqui embaixo, na figura B. Nessa figura aqui a gente vai explicar sobre o funcionamento das estruturas que compõem esse sarcômero. A gente viu, então, pela microscopia, que existem cores diferentes nessas miofibrilas. Por quê? Porque elas são com formações diferentes. Uma parte é formada só por actina, uma parte é formada só por miosina, uma outra parte é formada pela junção de actina e miosina. Então, cada coloração é diferente, ela tem um justificativo por conta da presença dessas fibras. É importante lembrar que a actina ela é o filamento fino e a miosina é um filamento grosso. Então, normalmente, a porção clara é de um filamento mais fino, então provavelmente a actina. E a parte mais escura que você encontra no sarcômero, ela está como filamento de miosina.
As partes são, aliás, as formas intermediárias que você encontrar no sarcômero de coloração, você vai ter fibras miosina, que são fibras grossas, compondo aquela região. E a parte que estiver muito escura, você vai ter sobreposição das duas. Você vai ter fibras de miosina e de actina. Então, essas colorações que são intermediárias, elas são mais escuras que as outras, porém elas não são as mais escuras que aparecem na microscopia, elas vão receber o nome de banda A. As faixas mais claras, elas vão receber o nome de banda I. E no centro de cada banda I vai existir uma linha com a coloração mais densa, que é a parte mais escura que existe na microscopia, que de coloração mais escura, que é chamada de linha Z. O espaço entre duas linhas Z a gente vai chamar de sarcômero. Então, o que é o sarcômero? É o espaço compreendido entre duas linhas Z. Qual a função do sarcômero? Responsabilidade pela contração muscular. E detalhe, como o miócito, né, a célula fibra muscular, ela é uma estrutura muito alongada, a gente vai ter uma composição de N sarcômeros. A gente tem um sarcômero, começa outro, termina um, começa outro. Então, sarcômero é o espaço compreendido entre duas linhas Z. Então, gente, só para a gente revisar aqui. Aqui eu repeti alguns slides sobre sarcômero, só para a gente fixar essa parte bem. Então, aqui a gente tem uma linha Z. O que é a linha Z? É o espaço que limita o sarcômero, né? O que está compreendido entre duas linhas Z é um sarcômero. Então, esse espaço todo aqui é um sarcômero, beleza? Onde está localizado o sarcômero? O sarcômero está localizado sempre dentro de uma banda I. Isso aqui, então, é a banda I, né? No meio de uma banda I. E isso aqui também no meio de uma banda I. A banda I é formada por filamentos finos, ou seja, filamentos de actina, né? Por isso que ela tem essa coloração clara. Aqui a gente vai ter uma banda A. Aqui a gente vai ter outra banda A. E aqui a gente vai ter uma banda H. A banda H é a parte em que a actina e a miosina elas se sobrepõem. Quando há contração muscular, a zona H vai ser a parte que vai se aproximar. Essa parte toda aqui vai se aproximar dessa. E essa parte toda aqui vai se aproximar dessa. Então, assim, essa porção aqui é a porção contrátil da miofibrila. Aqui a gente tem outro slide sobre sarcômero. Aqui a gente tem a linha Z, né, que é aquela porção escura no meio da banda I, né, formada por filamentos de miosina no meio de um monte de filamentos de actina. A gente tem a banda A, que é formada por filamentos de miosina. E aqui, no meio, entre as duas bandas A, a gente vai ter a zona H. Aqui, então, mais um slide sobre sarcômero. Não me matem, porque é importante entender isso. A gente tem, então, aqui uma banda I. A gente vai ter uma linha Z, né, no meio dessa banda I. Aliás, a linha Z está aqui. Essa porção aqui corresponde à banda I. Aqui, a banda H. E o que acontece? Quando há contração, aqui é um músculo relaxado. Aqui a gente tem o relaxamento do músculo. Quando há contração, note que o espaço que existe na banda H, ele se aproxima. Então, a contração ela se dá nessa zona. Ela o espaço entre duas linhas Z é chamado de sarcômero. Quando há contração muscular, aqui a gente tem uma fibra de actina e essas maiores aqui são as de miosina. A miosina ela vai tracionar e vai puxar a actina para perto. Então ela vai puxar para frente. Nisso há um encurtamento da banda H, que é o que gera o processo de contração muscular, o encurtamento da fibra muscular. Bom, aí a gente entendeu o mecanismo da contração, né? Como é que ela propriamente acontece através dos miofilamentos. Mas o que faz ela acontecer? Se tratando do músculo estriado esquelético, que depende da nossa vontade para fazer uma contração acontecer,
Tudo vai acontecer no meu cérebro, né? Primeiro no meu cérebro, né? Que vai gerar um impulso nervoso que vai atravessar por vários neurônios até chegar num neurônio que está acoplado à minha fibra muscular. Esse neurônio vai usar um neurotransmissor que a gente chama de acetilcolina. Essa acetilcolina ela vai atravessar um espaço sináptico e vai se ligar ao receptor, à junção do músculo, no qual ela vai estimular a entrada de íons sódio nesse músculo. A entrada de sódio vai fazer com que a membrana se despolarize, que gere um potencial elétrico ali, que vai chegar num ponto que a gente chama de limiar, que ele vai despolarizar, ele vai enraizar, ele vai expandir ao longo da fibra muscular esse impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai fazer com que haja uma rápida liberação de íons cálcios lá do retículo sarcoplasmático. Lembra que eu falei que o retículo sarcoplasmático está cheio de cálcio e que o cálcio faz parte do processo de contração muscular? Quando liberam uma grande quantidade de cálcio no sarcoplasma, a gente tem a ligação do cálcio com a troponina. Lembra que eu disse que a troponina e a tropomiosina elas estão relacionadas formando um complexo que cobre um sítio de ligação específico em cima da molécula, em cima da fibra de actina? E que esse local que está sendo coberto, a miosina tem afinidade, é o local onde a miosina se liga à actina. Então, quando o cálcio, a troponina, ela se liga ao cálcio, é como se o cálcio ela se tracionasse, que ela se movimentasse para ligar em direção ao cálcio. No que ela faz isso, como é um complexo, ela arrasta com ela a tropomiosina. E é justamente a tropomiosina que está cobrindo esse sítio de ligação da actina. Quando esse sítio está descoberto, a miosina ela vai gastar um ATP, vai mudar a conformação da cabeça dela e vai encaixar na actina, se aproximando, fazendo a actina deslizar. No que ela desliza e promove essa ligação actina-miosina ao encurtamento da fibra muscular. E nesse deslizar e causar encurtamento muscular é o que a gente chama de contração muscular propriamente dita. Tem um esquema mais na frente, eu espero que vocês entendam, mas eu vou tentar trazer e mostrar isso que eu disse agora, lendo, né, trazendo o que está escrito aqui nesse slide, mas a gente tem um esquema para poder visualizar um pouquinho melhor. Então aqui, para a gente entender, a gente tem a conexão do neurônio com as fibras musculares. Então a gente tem um neurônio enraizando várias fibras musculares que vai trazer um impulso nervoso, né, que vai liberar a acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável por excitar a fibra muscular. E a partir desse movimento em que vem o impulso nervoso que gera, que faz o cálcio, que o sódio entrar na célula, que despolariza, gera uma corrente elétrica, é a partir daqui, a partir desse encontro entre sistema nervoso e fibra muscular que vai iniciar o processo de contração. Nesse esquema aqui a gente está observando somente o filamento de actina. A gente não está vendo nesse esquema um filamento de miosina. A gente tem aqui a actina, que são essas bolinhas verdes. A gente tem a tropomiosina, que é esse filamento rosa. E aqui a gente tem a troponina, representada por essas porções amarelinhas aqui. A troponina ela vai se ligar ao cálcio quando há a liberação, né, do retículo sarcoplasmático. E quando a troponina se liga ao cálcio, ela se desloca para fora. No que ela se desloca, ela puxa a tropomiosina, que está cobrindo um sítio de ligação. Essa porção aqui é de sítio de ligação. Quando ela está liberada, a miosina, que está aqui para baixo, ela vai se sentir atraída, vai gastar energia e vai se ligar a essa porção. O que a gente está vendo nessa imagem? Nessa imagem a gente está vendo em vermelho um miofilamento de actina. Essa bolinha branca, né, cor meio pastel, ela é a troponina, e essa fibra laranja é a tropomiosina. Essa em azul é a miosina. O que está acontecendo nesse esquema? A gente está vendo que, a partir da ligação do cálcio com a troponina, muda a formação, né, a posição
do complexo troponina-tropomiosina sobre a actina. No que ele muda, ele descobre um sítio de ligação pelo qual a miosina tem afinidade. Quando a miosina percebe que aquilo está disponível, que aquele sítio que ela tem interesse está disponível, ela gasta um ATP, né, que é energia. Esse ATP ele vira ADP e uma molécula de fósforo, e a mudança da conformação da cabeça da miosina, que vai se ligar à actina fazendo o filamento deslizar sobre ela. No que ele desliza, a fibra se encurta. No que ela encurta, a gente está tendo contração muscular. Aqui vamos entender a organização da fibra muscular para a gente entender, para situar com alguns nomes que vocês vão ver quando se tratar de tecido muscular. Começando de dentro para fora. Aqui a gente tem uma célula muscular, né? Um miócito ou fibra muscular, como você quiser chamar. O aglutinado de vários miócitos abraçados por uma faixa de tecido conjuntivo, a gente chama de fascículo, fascículo muscular. O agrupamento de vários fascículos musculares formam um músculo. Então, a gente tem um músculo nessa porção aqui, formado por vários fascículos musculares, e dentro de cada fascículo muscular a gente encontra o quê? Miócitos, fibras musculares. Beleza? Deu para entender? Galera, então, saindo da microestrutura de composição do músculo, a gente vai ver então a célula muscular analisando como um todo. Cada célula muscular é revestida por uma fina camada de tecido conjuntivo. Aqui a gente está falando de dentro para fora. Observe então que eu estou falando que a célula muscular, essa pequenininha aí, onde está escrito fibra muscular, ela é revestida por uma fina camada de tecido conjuntivo que a gente vai chamar de endomísio. Essas fibras elas se organizam de forma paralela e se formam em um feixe de fibras musculares. A gente viu que o nome que a gente chama dessas fibras musculares a gente vai chamar fascículo, né? Um aglutinado de fibras musculares revestido por tecido conjuntivo, que se chama endomísio, a gente chama de fascículo muscular. O agrupamento de vários fascículos musculares, que também é revestido por uma fina camada de tecido conjuntivo, a gente vai chamar de perimísio. E o agrupamento de vários fascículos musculares formando um músculo, que também é revestido por tecido conjuntivo, a gente vai chamar de epimísio. Então, o músculo ele é formado então por 3 camadas de tecido conjuntivo, né, desde a sua pequena estrutura, o revestimento do miócito, né, é revestido por uma estrutura de tecido conjuntivo que a gente chama endomísio. Endomísio é dentro. Aí a gente tem que essas células musculares, né, esses miócitos, juntos, né, aglutinados, eles formam uma estrutura que a gente chama de fascículo. Esse fascículo ele também é revestido por uma fina camada de tecido conjuntivo, que a gente vai chamar de perimísio. E o conjunto de vários fascículos formando um músculo também é revestido por tecido conjuntivo, que a gente vai chamar de epimísio. Então, revisando agora de fora para dentro. Revestindo o músculo do lado de fora, a gente tem epimísio. A parte de dentro, revestindo os fascículos, a gente tem o perimísio. Na parte de dentro, revestindo a fibra muscular, a gente tem o endomísio. Beleza? No tecido muscular, a gente também vai encontrar, além das inervações, que a gente viu que são importantes para fazer a contração muscular, a gente vai encontrar também uma grande presença de vasos sanguíneos, que vão penetrar essas fibras musculares através de septos localizados nesse tecido conjuntivo que a gente viu, das diferentes camadas, do epimísio, do endomísio, do perimísio, e vão formar uma extensa rede de capilares por entre as fibras musculares. Isso justifica essa grande rede de capilares que são necessários no tecido muscular, sobretudo no esquelético, né, e também no cardíaco. Elas se justificam porque as fibras musculares necessitam de muita energia, de ATP, nutriente, oxigênio, para realizar o processo de contração muscular. Bom, galera, eu sei que é bastante coisa, então por isso eu fiz o parte 1 e parte 2. Nesse primeiro momento, então, a gente encerra por aqui. A gente vê então as principais características do tecido conjuntivo, do tecido muscular, perdão. Nossa, fiquei tanto tempo no tecido conjuntivo que não sai da minha cabeça. Então a gente está vendo aqui o tecido muscular, a primeira parte dele, a gente viu as características.
E a gente viu primeiro dos subgrupos que é o tecido muscular esquelético, entendeu como é que acontece uma contração muscular. A gente conheceu o sarcômero, a gente conheceu as estruturas que formam a organização da fibra muscular dentro do músculo, né, o endomísio, o perimísio e o epimísio, e é basicamente isso. Espero que tenha ficado claro, sei que é bastante conteúdo, mas se restou alguma dúvida, fiquem à vontade, meu contato está no final do vídeo, estou à disposição para o que vocês precisarem, tá? Beijo grande, ótima semana e até a parte 2 do vídeo sobre tecido muscular.